Fala pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui. Vamos dar início a mais uma aula. Vem comigo, vamos trabalhar conectivos lógicos da banca Selecom. Um breve resumo, tá? Com alguns exemplos e vamos iniciar aqui o nosso resumo sobre conectivos lógicos com foco na banca Selecom, tá bom? Vamos lá? Negação de proposições condicionais, tá? A condicional P, então, que é falsa apenas quando P é verdadeiro e Q é falso, né? Lembra da regrinha da Vera Fischer, né? Lembra da regrinha da Vera Fischer, né? Vera Fischer. Então, isso aqui vai ficar falso, né? Vamos lá. Para negar uma condicional, negação de uma condicional, se não P, então Q, isso é P e não Q. P e não Q. Lembra como é que a gente faz para gravar essa regrinha, né? É a regrinha do mané, né? Mané. E aí ele traz um exemplo aqui, né? Se estudo, então passo. Negação, estudo, né? E não passo. Estudo e não passo. Eu mantenho a primeira e nego a segunda, tá bom? Tabela verdade. Tabela verdade, a gente trabalha também. Os conectivos básicos possuem as seguintes regras, tá? Pessoal, tem que lembrar tabela verdade, tá bom? Tem que lembrar a tabela verdade. Vamos lá. Olha só. Os conectivos básicos possuem as seguintes regras. Conjunção é verdadeira apenas quando ambos forem verdadeiros, tá bom? A disjunção é falsa apenas quando ambos forem falsos, né? P e Q falsos. Condicional, se P, então Q. Condicional só é falsa quando der, né, Vera Fischer. Bicondicional, a bicondicional é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor lógico, tá? Quando P e Q têm os mesmos valores lógicos. Pessoal, lembra lá daquela tabelinha, né, das duas, tanto da bicondicional quanto da disjunção, né? E você vai conseguir fazer isso aqui tranquilamente. Olha só, exclusivo, né? Aqui, olha só, a disjunção exclusiva, né? Ou P ou Q, ela é verdadeira quando apenas um dos valores lógicos é verdadeiro, né? Lembra lá daquela nossa correlação entre a tabela da bicondicional e da disjunção exclusiva, né? O. Tá bom? Uma outra revisão, equivalências lógicas. Equivalências lógicas, disjunção, né? Como é que a gente nega o ou, tá? A gente nega o ou pela regrinha do neguin, né? Lembra disso? A regrinha do neguin, a gente nega o ou, né? A regrinha do neguin, né? Nego tudo aqui, né? Nego ambas as partes e inverto, né? E inverto aqui o sinal, né? O conectivo lógico, tá bom? Conjunção, professor, conjunção, para negar a conjunção, mesma coisa, regrinha do neguin também, tá bom? Nego a ambas as proposições e inverto ali o conectivo lógico, tá bom? Implicação, né? A implicação, se P, então Q, se P, então Q, tem uma equivalência que a gente chama da equivalência do Neymar, né? Equivalência do Neymar, né? Qual que é a equivalência do Neymar, professor? A equivalência do Neymar, né? É se P, então Q, eu nego a primeira e nego a primeira e
né? E aqui eu tenho esse y que parece um e mantenho, né? Mantenho aqui a segunda, tá bom? Então esse é um breve resumo para a gente poder resolver, né, algumas questões aqui. Bicondicional ou exclusivo, né? Bicondicional e o ou exclusivo. A bicondicional, pessoal, a bicondicional, se P, então, que é a condicional, né? A bicondicional é P, se e somente se que, né? Ela é verdadeira quando P e Q possuem o mesmo valor lógico. E o exclusivo é verdadeiro apenas, né? Ou P ou Q é verdadeiro apenas quando um dos valores é verdadeiro, tá bom? Para avaliar uma proposição, como é que a gente faz, professor? Tem muitos conectivos lá, uma proposição grande. Primeiro, a gente resolve as operações internas, né? Igual na matemática básica, a gente resolve as operações que estão entre os parênteses, analisa os valores lógicos de cada componente, avalia os valores lógicos de cada componente. Pessoal, e a gente usa a tabela verdade, né, para poder verificar esses valores lógicos aí, tá bom? Então, olha só, vamos lá, vamos passar aqui para um exercício. Vamos resolver rapidamente algumas questões. Negação de proposições compostas. Negação de proposições compostas. Considere a proposição composta. Se Pedro é organizado e cumpre prazos, então ele é promovido. Qual das alternativas abaixo corresponde corretamente à negação da proposição? Olha só, ele está pedindo a negação da proposição lógica. Então vamos lá, que tipo de proposição é? Que tipo de proposição é? É uma proposição, aqui eu vou baixar um pouquinho esse lápis. Proposição lógica, negação de uma proposição lógica. Se P, então Q. Olha só, Pedro é organizado. Pedro é organizado. Pedro é organizado. Deixa eu pegar aqui. Pedro é organizado. Eu vou chamar de P, né? Eu vou chamar de P. Pedro cumpre prazos, né? Cumpre prazos. Eu vou chamar de Q. Vou chamar de Q. Então, ele é promovido. Então, eu vou ter o seguinte, olha só, o nosso conectivo aqui é o E, certo? O nosso conectivo aqui é o E. Então, eu vou ter algo assim, pessoal, olha só. Eu vou ter algo assim. P e Q, P e Q, P e Q. Então, Pedro é promovido, eu vou chamar de R, né? Eu vou chamar de R, tá bom? Então, P e Q, então é. P e Q, então é, tá? Então, nós temos a nossa proposição aqui. Se Pedro é organizado e cumpre prazos, então ele é promovido, tá bom? E aí ele quer a negação dessa proposição. Pessoal, como é que eu nego uma proposição condicional, né? Como é que eu nego uma proposição condicional? A proposição condicional, a gente utiliza a regra do Mané, né? A gente utiliza a regra do Mané. Qual que é a regra do Mané, professor? Eu nego a primeira parte, né? Eu mantenho, perdão, a primeira parte e nego a segunda. Então, eu mantenho a primeira parte, olha só, mantenho a primeira parte. Então, P e Q eu vou manter. Então, vai ficar P e Q, P e Q, e vou negar o R, né? Vou negar o R. Então, vai ficar não R, tá bom? P e Q e não R.
P e Q e não R vai ficar assim. Pedro é organizado e cumpre prazos. Pedro é organizado e cumpre prazos. E não é promovido. Esse E aqui também tem um valor condicional, né? Tem um valor lógico de mas, né? Tem um valor lógico de mas. Então, olha só, pessoal, P e Q e não R. Então, vai ficar Pedro é organizado. Pedro é organizado e cumpre prazos, e ou mas, né? Mas não é promovido, Gabarito na nossa letra D. Tá bom? Questãozinha legal, tá? Questãozinha bacana. E vamos para mais uma questão. Pessoal, questão número 2, vamos lá. Questão sobre tabelas verdade de proposições compostas. Aqui a gente tem que lembrar que quando eu tenho P, Q e R, eu tenho 2 elevado a 3, né? Porque eu tenho 3 proposições. Isso vai dar 8 linhas na tabela verdade. Então, isso vai dar 8 linhas na tabela verdade. Então, olha só. Se eu tenho 8 linhas na tabela verdade, eu vou ter P, Q, R, P e Q e P e Q. Então, R, certo? Basta a gente montar aqui, né? Verdadeiro, falso, falso. Aqui eu venho com verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Agora na R eu venho com verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, né? Agora eu tenho P e Q. P e Q só vai dar verdadeiro quando todas forem verdadeiras, né? Então, aqui, ó. Aqui são ambas, né? P e Q são ambas verdadeiras, então eu vou ter verdade também. O restante aqui vai dar tudo F, né? Então, professor, eu tenho que fazer agora P e Q, então R, né? P e Q, então R. Então, V e V vai dar verdade. V e F, Vera Fischer é a única que eu tenho falsa na tabela verdade da implicação, né? Da condicional. O restante pode ver que nenhuma vai dar Vera Fischer, então vai ser tudo verdade, né? Vai ser tudo verdade. Pessoal, olha só, ele trouxe nas alternativas apenas 4, né? Apenas 4. Então, nós vamos pegar as 4 iniciais aqui e vamos fazer o seguinte, comparar aqui com as nossas alternativas. Eu vou ter a nossa resposta, o nosso gabarito na letra A, tá bom? Na letra A. Então, vamos para mais uma questãozinha. Questãozinha agora sobre equivalência, tá? Equivalência, vamos analisar essa questão. Vem comigo. A proposição não P, então, Q e R é logicamente equivalente a. Pessoal, aqui é uma equivalência da negação, né? Como é que a gente nega uma proposição? Não P, então Q e R. Não P, então Q e R. Né? A gente utiliza a regrinha do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Para negar uma proposição do tipo P e Q, eu tenho que usar a regra do neguinho. A regra do neguinho a gente faz assim, nega os dois lados,
e troco o conectivo, né? Inverto o conectivo E pelo OU. Então, eu vou ficar não Q ou não R. E aí nós temos esse resultado aqui na letra B. Pessoal, lembrando, olha só, lembrando que pode aparecer tanto esse sinalzinho aqui como o não, certo? E pode aparecer também esse aqui, né? Que também significa o não, tá bom? Então, gabarito da nossa questão, letra B. Vamos para mais uma questão, análise de condicional e bicondicional. E aqui a gente vem para o comando da questão. Se Ana trabalha aos finais de semana, ela recebe horas extras ou tira férias em janeiro. Se Ana trabalha, olha só, eu tenho um conectivo aqui, se então, certo? E eu tenho um ou aqui. Então, eu tenho uma proposição composta, certo? Eu tenho uma proposição composta. Então, vamos lá. Se eu chamar Ana trabalha nos finais de semana de P, olha só, P é Ana trabalha nos finais de semana, né? Finais de semana. Ela recebe horas extras, eu vou chamar aqui de, que, certo? Tira férias, né? Ana tira férias em janeiro, eu vou chamar de R, certo? Então, aqui eu tenho um conectivo ou e eu tenho um conectivo se, então. Então, é se P, então, que ou R. Que ou R, né? Se P, então, que ou R. Mas não ambas, olha só, tem mais um comando na questão aqui, mas não ambas. Quando ele traz mas não ambas, esse E aqui ele é exclusivo, tá? Ele é exclusivo. Então, nós teremos o nosso gabarito aqui na letra C. P, então, que ou R. P, então, que ou R, né? Lembrando que esse ou aqui é ou P, ou Q, ou R, mas não ambos, né? Não ambos, tá bom? Então, vamos lá para nossa última questão de proposições compostas com negação. Considere a proposição não P ou Q e não Q, então P, tá? Então, essa é a nossa proposição composta. Qual das alternativas descreve corretamente sua tabela verdade? Então, vamos lá. Vamos montar a tabela verdade. Para montar a tabela verdade, eu preciso de 2 elevado a n. Quantas proposições eu tenho? Eu tenho 2 proposições. Então, eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, eu vou montar essa tabela verdade dizendo assim, P, Q, não P, não Q. Todo esse não P ou Q, né? Eu vou chamar aqui de R só para facilitar, tá? Eu vou chamar isso aqui de R, ó, só para facilitar. E eu vou chamar isso aqui de S também só para facilitar, tá bom? Então, depois eu vou ter aqui S, né? Vou ter S. E depois eu vou ter aqui R e S. Para que a gente possa desenvolver isso aqui, eu vou colocar aqui o R e o S, né? Que a gente está chamando, ó, não P ou Q. E eu vou chamar aqui também de não Q, então P. Tá? Então, vamos lá. E aqui, deixa eu espaçar um pouquinho mais, né? Deixa eu espaçar um pouquinho mais aqui. E aqui, R e S, certo? R e S. Então, vamos lá. Se eu tenho somente 4 linhas, eu vou ter V, V, F, F, e eu vou ter VF, VF.
Não P, eu vou ter FF, VV, certo? E não Q, eu vou ter F, V, FV. Agora eu vou fazer não P, tá? Não P tá aqui na nossa terceira, né? Na nossa terceira coluna, não P ou Q. Não P ou Q. Não P ou Q só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Então eu tenho verdadeiro aqui, eu tenho verdadeiro, eu tenho aqui verdadeiro, depois eu tenho falso, porque ambas são falsas, depois eu tenho falso e verdadeiro, verdadeiro, e eu tenho verdadeiro e falso, verdadeiro, tá? Agora a gente vai para não que, então P, né? Agora não P, não que, então P. Não que vai ser a nossa quarta coluna e não que vai ser a nossa quarta coluna e P vai ser a nossa primeira coluna. Então, na quarta coluna até a primeira coluna, eu vou ter FV. FV dá V, né? FV dá V. FV dá V. FV dá V também. VF, VV, né? Ó, FV dá V. VV também dá V, né? FF dá V. E agora sim, nós temos a Vera Fischer que vai dar falsa, né? Vera Fischer vai dar falsa. Agora eu tenho R e S. Olha só, eu tenho R, que é essa daqui, e S, que é essa daqui, né? Agora a S é essa daqui. Tá bom? Então eu tenho V, 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 FV, F, VV, V e VF, F. Tá bom? Então vamos lá, vamos analisar as nossas proposições aqui das alternativas. Olha só, essa tabela verdade é sempre verdadeira? Pessoal, dá uma olhada na tabela verdade e verifica se ela é sempre verdadeira. Não, né? Olha só, não é sempre verdadeira, tá? Ela não é sempre verdadeira. Vamos ver a letra B. Então a gente já descarta essa daqui. Verdadeira apenas quando Q é falso? Apenas quando Q é falso? Q é falso. Apenas quando Q é falso, ela é verdadeira? Não, né? Ela é verdadeira aqui quando dá VV, ela é verdadeira quando dá FV, tá? Então, também não pode ser a letra B, também não pode ser a letra B, tá bom? Falsa apenas quando P e Q são ambos verdadeiros. Olha só, não, quando P e Q são ambos verdadeiros, é verdadeiro. Agora a letra D é falsa quando P é verdadeiro. P é verdadeiro. Vamos ver aqui, ó. Quando P é verdadeiro, temos duas opções aqui. Falsa quando P é verdadeiro e Q é falso. Então eu tenho essa alternativa aqui. E ela vai dar falsa, certo? Ela vai dar falsa. Então o nosso gabarito está aqui na letra D. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Essa foi a nossa revisão, tá? Para a banca Selecom na parte de conectivos lógicos. Espero que você tenha gostado, tá bom? Até a próxima aula.